E sejam bem-vindos a mais um Connection Delight, o podcast da Florida Connection, onde você conhece imigrantes, parceiros, amigos, clientes da Florida Connection e dessa minha história de vida aqui nos Estados Unidos, que completou agora 26 anos. E antes de apresentar para vocês quem é a nossa convidada de hoje, eu queria lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal, porque tem coisa novidade, histórias inspiradoras todas as semanas, tá bom? E agora vamos lá, temos aqui hoje eu posso dizer que é uma amiga, porque a gente já se conhece há muitos anos, aí ficou um tempo sem se ver, mas imigrante como eu de muitos anos aqui, quase fez parte da família, não sei se pode falar isso. Mas nós temos aqui a super formada em finanças, contadora, dona de empresa de contabilidade e de consultoria, que vai falar tudo isso para vocês, Carol Souza. Seja muitíssimo bem-vinda, viu? Nossa, eu tô assim altamente honrada de estar aqui, né? Com uma pessoa que eu admiro tanto ter me convidado a fazer um podcast aqui, então obrigada. Imagina. E é um prazer conhecer todos. Então, aqui para escutar um pouquinho da minha história. A gente lembrou outro dia que eu fui na casa dela assistir um jogo de futebol, Do até Brasil. encontrar quando a gente tinha os mesmos amigos, como era uma Copa do Mundo, e a gente estava em Curitiba, sei lá onde que a gente estava viajando, você lembra? Eu falei, nossa! Então a história, né, vem vindo de muitos anos mesmo. Quem tá aqui há muito tempo sempre se reencontra de Se alguma forma, reencontra né? de alguma forma. E eu queria começar justamente assim, né? Eu queria saber qual é a sua história, de onde você veio, como é que você acabou aparecendo por aqui? Conta pra gente. Bom, é muitos anos atrás, né? Era muito novinha, vim pra cá com 5 anos de idade. Então, eu vim pra cá... Você veio bebê, Eu vim 5 novinha, anos. nasci em São Paulo, então não posso deixar de falar, né? Sou de São Paulo, paulista. E vim pra cá novinha. Aí eu voltei, eu fiz a primeira série no Brasil. Porque minha mãe queria português, obviamente, concordo e agradeço ela por isso. E depois, segunda série em diante, todinha aqui nos Estados Unidos, formação aqui nos Você Estados morou Unidos. um ano lá depois e voltou? Foi só pra ter a base. Estratégico mesmo. Estratégico, porque Mãe com cabeça boa, hein? meu pai pra cá tinha um sócio no começo e a filha da sócia ela falava, minha filha não vai falar com português de índio, porque ela tava picada. E a mãe falou, de jeito algum, você tem que aprender Meu neto tá piorando. É muito Tem que difícil. ficar muito em cima mesmo. É muito difícil. Tanto que eu falo, ela fez um trabalho excelente com a gente. Porque Com certeza. Mas a gente conviveu com o turismo, então assim, ajudou bastante a nossa convivência. Entendi. Mas é difícil. Então você era pequenininha, então você veio por causa dos seus pais. Meus pais sempre foi um sonho do meu pai. Meu pai é português. Ah, Meu pai é português, migrou pro Brasil com 17 para 18. Conheceu minha mãe, sempre trabalhou com turismo, via muito, viajava muito e sempre quis vir pra cá. Minha mãe falava, não, a família tá aqui, eu quero ficar no Brasil, eu não quero ir embora. Até ser assaltada com um revólver na cabeça. Aí em uma semana, Estados Unidos. É a história de muita gente, Isso, né? anos e anos atrás já acontecia, né? É o trigger, né, pra pessoa falar, não, agora eu vou embora, né? E pra mim foi uma coisa meio parecida também. Foi também? Foi uma coisa bem assim, começaram a acontecer várias situações, né, de assalto, roubo e não sei o quê, que eu falei, não. E eu ainda nasci aqui, já estava com tudo pronto, né, de documentação, então eu falei, vou embora. Então você fez high school, quer dizer, primário, quer dizer, a escola fundamental que fala no Brasil, faculdade, aí você já foi fazer contabilidade? Não, longa história. Eu mudei várias coisas. Então conta o que Vamos você lá. fez, o que você trabalhou, seus pais continuam nessa área de Meu pai turismo? continua com Turismo. no turismo, sim. Eu comecei com medicina. Nossa! Hoje em dia o médico é meu irmão. Mas eu comecei com medicina. Eu me lembro que você contou. E ele começou com business. E eu comecei com medicina, só que eu não me adaptei muito bem. E voltei para Orlando e comecei a mudar a trajetória do que eu queria fazer. E eu queria fazer contabilidade desde o começo. E minha mãe falou que não, que era só um curso, porque é muito diferente, né, do Brasil para cá. Então é difícil entender quando você vem para cá, eles vieram para cá, migraram, trabalharam, deram a vida pra gente, né? Não se aprofundaram nesse lado todinho. E ela falou, eu acabei fazendo finanças. Eu falei, finanças tá bom? Ela falou, tá ótimo. Finanças eu aceito. Eu falei, tá bom, mãe, então finanças vai ser. Você fez aqui? Eu fiz aqui. Comecei pela FIU. E depois tirei o mestrado com a Walden em accounting. E eu tô no processo de fazer doutorado em accounting também pela UCF. Pela UCF. A Gabriela, minha filha, fez finanças na UCF também. Eu comecei na UCF, antes de ir pra FIU. O problema é que a UCF eu já trabalhava, eu não queria abrir mão, porque
eu me formei muito rápido, né? Quando eu saí do high school, eu já tinha quase 2 anos de faculdade pronto. Então, eu tava Uhum. muito avançada. Que é uma coisa interessante do pessoal entender, né? Que aqui você Isso. consegue puxar matéria de faculdade ainda fazendo colegial, high school. Nossa, e é excelente, porque você começa, é 2 anos que você ganha ali. É. Só que a diferença é que eu não conseguia só estudar, então, porque eu tava high school e faculdade ao mesmo tempo. Então, quando eu saí, o que que eu fiz? Faculdade e trabalhei. Então, o schedule da UCF, eles são bem rígidos, né? Não pode chegar atrasado, e isso aí me atrapalhou muito. Então, eu falei, eu quero uma outra faculdade, fui para a FIU, e eu fiz online, já naquela época. Olha, Em 99, eu já comecei a fazer online, que era uma coisa bem rara de fazer, né? Eu até verdade. questionava se podia, mas a FIU é confiável. Uhum. Comecei por ela, finalizei com ela e fiz finanças. Depois eu tentei, não tentei, né? Eu queria optar por fazer law school. Eu queria law school também, para ter uma coisa a mais. Law school, trabalhei com um advogado em Winter Park, que foi ele que mudou a cidade de Winter Park todinha. Robert Saltzman, maravilhoso. E ele viu que eu tinha um dom realmente nos números. Até então não tinha mestrado de contabilidade ainda. E ele começou a me colocar no lado de CPA, colocaram lá que ele também era CPA, e ele falou assim, você é muito rápida, você pega com facilidade, tem... E acabou que, obviamente, foi lá que eu segui. Uhum. E minha carreira, na verdade, virou mais diretora financeira de CFO mesmo. Então, é uma mistura, né, do accounting com finanças, com administração, com gestão. E aí, eu meio que abri mão do E law você school. então trabalhou em escritório de advocacia, o que mais você já fez? Olha, também com história, eu comecei com ele porque eu queria muito fazer law school, então eu comecei a trabalhar diretamente com ele praticamente. Eu trabalhava na empresa do meu pai. Só que a empresa do meu pai, eu sentia que todo mundo achava que eu ganhei o cargo porque eu era filha, não porque eu merecia. Eu falei, não, eu quero por merecimento, então vou mudar isso. E meu pai tentou me convencer de não fazer isso. Não, fica com a gente, a empresa é sua também. Eu falei, não, eu quero conquistar por conta própria. Tudo que eu quero é por conta própria, eu não quero achar que foi dado pra mim. Então, fui trabalhar em Winter Park, outra cidade, com esse advogado, e falei, vou fazer law school. Aí ele, nesse processo, fiquei com ele 2 anos lá, e mudei pro lado de accounting mesmo. Aí eu falei, vou ficar com esse lado de accounting, e de lá eu trabalhei desses 2 anos, 1 ano e meio eu fiquei no lado de accounting. Aí eu fui oferecida uma oportunidade muito boa numa empresa que estava em crescimento, que ia virar uma multinacional, e a proposta foi excelente, e eu arrisquei. E de lá é onde eu comecei minha carreira de CFO. Então, eu virei CFO com 30 anos de idade, que é raríssimo. Nossa, que legal. CFO é uma carreira conquistada com... Fala em português, CFO seria o quê? Diretor financeiro? CFO, ele é o cargo mais alto, eu não sei o que seria exatamente no Brasil, mas é o cargo mais alto que você pode ter num cargo de diretoria de finanças. Quer dizer, Chief Financial Officer. É Chief Financial Officer. Então, ele é que faz toda a gestão de uma empresa relacionada a finanças, faz a análise dos números, vê onde a empresa pode ir para crescimento ou para diminuir mesmo, na fase que a gente precisa também. Na pandemia teve muito disso, né? Uhum. Então, é realmente aquele cargo de análise. É mais analítico do que contábil, vamos dizer. Entendi. Né? Mas para chegar, você tem que entender todos os aspectos. Aí você ficou como CFO dessa empresa por quanto tempo? Eu fiquei muitos anos com essa empresa, é meu xodózinho. Hoje são meus maiores clientes. Que legal! Sim, continuam comigo. E eu fiquei com 16 anos. Foi bastante Nossa! tempo. Eu virei sócio dentro de uma empresa, Winter Park de contabilidade também. E a vida vai dando surpresas pra gente, né? Eu acho que eu não sei se eu contei pra você, meu marido ele teve que ficar fora do país 7 anos e meio. Ai, contou, mas conta, porque essa história é muito linda. É aquela coisa, né? Sempre dizem que vem de 3, né? É a bolada de 3, né? Teve essa fase na minha vida. E teve meu marido realmente teve que esperar o documento fora do país, 7 anos e meio. A gente tava esperando 2 anos. E acabou que virou 7 anos e meio. E Mas porque ele já era casado com você? A gente já era casado. Foi alguma coisa que mudou na lei na época do Obama, na verdade. E eles falaram que ele tinha que sair. Como ele overstayed, né? Realmente ele overstayed. Ele Essa é ficou a mais verdade. tempo do que podia, né? Então ele teve que sair, tinha que sair e voltar. Então mudou, eu não lembro todos os detalhes da época, mas a gente não tinha filhos, então a gente não qualificava com uma certa lei. Quem tinha filhos podia esperar aqui, a gente não qualificou para isso, então ele teve que sair. Só que, obviamente, 7 anos e meio não foi todo erro da imigração, foi erro de advogado também, né? Erraram, deixaram as casas de lado, eu era muito inocente, eu sou aquela pessoa que eu confio no profissional. Então, eu entrego de coração o meu caso. Eu acho que o profissional. Só que às vezes tem que ficar um pouquinho em cima, verificar o que está acontecendo. E eu fui muito inocente. Eu acho que é uma grande, assim, recado mesmo e para todo mundo, porque eu também sou de confiar. Também sou assim demais até. Tem horas que as pessoas falam, pode ser até boba, mas é que a gente quer ser boa, né? De acreditar nas pessoas, não boba, mas eu acho que a gente também, nas nossas carreiras, né, a gente entrega tanto de coração que a gente espera o profissional entregar o mesmo pra Mas você. é uma recomendação muito importante vocês
realmente se envolverem no processo o máximo possível, porque o que eu já escutei de caso de erro, de falhas, de documentação errada, de usar de uma pessoa diferente, é sempre assim mesmo, É. incrível. Eu acho que da recomendação você estar envolvido, porque ninguém sabe melhor num caso do que você mesmo. Seja na área contábil, na área migratória, eu acho que a gente sabe muito mais. Muito mais. Então, dessa brincadeira dos 7 anos e meio, eu posso falar que pelo menos 2 anos foi perdido por coisa boba. Assim, Uhum. por realmente não ter acompanhado um caso com advogado. Aí eu trouxe o caso para que estava em Miami, esse caso que a gente morou em Miami antes de vir para Orlando, então eu conhecia tudo que fez minha cidadania, foi tudo feito em Miami. Então eu usava os meus advogados, né? Confiava já de longo prazo. É. Trouxe tudo para Orlando, e em Orlando, no caso migratório, depois de 2 anos, ele foi negado por uma razão bizarra. Por exemplo, em abril, mandaram uma resposta dizendo: estamos agitando no momento, aplique de novo em setembro, mas sem razão alguma. Que Hum. foi raro e vários advogados, todo mundo queria pegar o meu caso, porque era um caso muito, era uma coisa que não tinha uma resposta. Era bizarro, então muitos advogados me ligavam e para escolher o advogado. Só que aí eu deixei meu marido escolher, porque toda a pressão estava em cima de mim, né, aqui. Eu escolhi, todo erro era meu, então vai acabando isso com a gente, né, vai tirando nossa energia, vai sugando o que a gente quer resolver. É legal você compartilhar essa história agora que nós estamos vivendo um momento tão estressante, que quando a pessoa quer e não desiste, né, A gente não, acaba que consegue, né, olha, demora, apesar desses sustos horríveis que estão acontecendo agora, né, porque você falou era da era do Obama, uhum, mas a gente sabe que foi um dos presidentes que mais cumpriu a lei e mais deportou pessoas, uhum, mas sem fazer tanto medo como está isso, rolando agora, exato, né. Eu acho exato, que isso daí não precisava, não. então, né, tem que É. ir não e nele Não, e não não pode desistiu. desistir, igual você falou, não, assim, não pode desistir. A gente realmente persistiu muito no nosso caso. Foi várias rejeições. Os advogados, amigos que eu tenho, muitos amigos advogados migratórios, né? Todos, quando eu consegui o caso, e o marido voltou e falou: Carol, não acredito que você conseguiu. Achei que você não ia conseguir. O nosso caso virou complexo. Tudo dava um Um problema, probleminha. tudo. E não era advogado, a imigração, na época, não respondia o nosso processo. Falava que te passou do prazo da resposta, a gente fazia o inquérito, eles falavam: a gente não vai adiantar adiar, né? E eu falava: mas não é adiar, já passou o prazo. Então não conseguia sair do lugar. No final, eu envolvi o Marco Rubio, que foi a minha solução. Sou eternamente grata, porque ele realmente é expedite no meu caso e conseguiu resolver. Só que Uhum. tudo de novo, no meio da pandemia. Nada como Né? conexões, né, dona Nada como Carol? conexões. Eita, tá vendo, gente? Já vamos É, não, e assim, tudo foi um desafio pra gente, porque aí quando a gente conseguiu, estava na pandemia, no final da pandemia, aeroportos fechando, Hum. o meu marido tinha que vir de Portugal para o Brasil, ele embarcou um dia, no dia seguinte fecharam os aeroportos, não só. Aí eu falei: vai pro seu consulado no Brasil, tem que responder lá a aprovação. Aí a gente conseguiu finalmente, mas aí o consulado do Brasil não dava resposta, estavam com a pandemia, não estava atendendo, aí foi outra. E eu lembro que você falou que você ia viajar o tempo inteiro para encontrar eles pelo mundo, né? Então, a gente viajou muito, né, que todo mundo achava: "Ah, nossa, não era por luxo, era por sobreviver um casamento mesmo", porque ele ficou no Brasil 4 anos, depois foi para Portugal 3 anos e meio, Uhum, mas ele chegou uma hora que falou: "Eu não quero mais ficar", e eu entendia ele queria sair, ele queria voltar para casa, então nada uhum. agradava ele. Então a gente foi se adaptando. Então quando ele foi morar em Portugal, chega uma hora que a gente viajou muito, realmente, a gente começou a fazer um acordo que há 6 meses a gente ia viajar, daqui a pouco virou 2 meses, não sei como. Aí a gente gostou e começou a ir cada hora um país diferente, uma coisa diferente, que a gente também gosta pouco, né, de viajar. É, não, mas foi bom porque você O último aproveitou numa época jovem ainda, né, sem compromisso de conhecer o mundo, né. não, foi fantástico, assim, as pessoas falam: "Nossa, tudo isso", assim, foi muito Quantos bom. países vocês foram? Acho que agora já mais 50 já. Olha que Não, legal. mais 50. Só tem um continente que a gente não foi ainda, que é da África. É o único Ah, continente que a gente não, porque aí eu vou falar a parte difícil de tudo. O difícil não foi a separação com meu marido, que eu acho que a gente conseguiu, conciliar isso muito bem. A parte difícil foi que no meio desse período também, minha mãe passou por câncer, 5 anos. hum. Então, o abrir mão de deixar uma mãe aqui com câncer e visitar o marido que pode estar em depressão ali, isso Isso que é amor, hein, persistir. emocionalmente, isso que abalou muito. Então, Uhum. foi desses momentos que eu fui mudando a minha vida, porque, chega uma hora que é muita coisa. No momento eu estava com 2 escritórios, eu era, a diretora financeira da empresa, CFO, tudo isso acontecendo, marido fora, mas chega uma hora que você não aguenta. A gente é ser humano, a gente não é um robô, né, acho que nenhum robô Exato, ia é. aguentar, pra ser sincera com É. você. Então Uhum. eu comecei a abrir mão, porque chegou um dia que eu viajei para Portugal, mal cheguei lá, eu pisei lá,
minha mãe tá me ligando, que ela tá me ligando, ela estava tendo um stroke. Um stroke é um AVC. É, Um AVC. Aí você fica assim, um derrame, né? desesperada pra voltar. Então, assim, essa foi a parte difícil. Se você perguntar pra mim, a separação não foi difícil, nosso relacionamento é maravilhoso. A gente conseguiu fazer tudo, melhorou nosso relacionamento, na verdade, na separação, porque você tem que confiar muito um no outro, né? Porque Uhum. então tudo ficou fantástico, mas essa parte é aonde dificultou um pouco. E eu posso falar, meu marido foi muito meu parceiro, porque eu cancelei viagens que a gente tinha marcado, falei, não vou, minha mãe não tá boa. Então, assim, fica uma loucura. Né? O luxo de parecer que tô viajando o mundo. Era lindo, né? Mas eu não sou muito de colocar as coisas no Instagram, eu não coloco, né? Eu sou uma pessoa mais privada em relação a isso. Mas por quê? Porque parece lindo, mas na verdade chegou no final e não Cada um aguento. tem a sua história, a gente nunca sabe, A gente nunca nunca sabe. sabe o que está passando dentro de cada um de Não, e verdade. eu Isso olho, às vezes eu olho, será que tá tudo bem com essa pessoa? Eu sou muito assim, porque eu sei, eu passei por isso, né? é. Então, chegou uma hora que eu não queria mais viajar. Tanto quando ele foi morar em Portugal, o propósito foi esse. Ele morar lá e eu ficava um mês aqui, um mês lá, um mês aqui, um mês lá. Ficava o ping-pong. E a gente foi, nesse momento, eu abri mão da minha posição. Foi depois de 16 anos que eu saí da empresa, pelo bem da empresa. Eu falei, tudo bem, eu acho que eu não estou contribuindo 100%. Sou uma pessoa que eu Entendi. gosto da melhor. Então, abri Uhum. mão da minha posição. Fiquei um bom tempo com eles na gestão, até conseguir achar outra pessoa. Vendi o meu escritório de Winter Park e fiquei só com a SA, que é o que eu tenho agora, a SA. Me conta da SA, o que que ela Hum, faz? Conta pra gente. SA, ela entrou no É mercado SA Finance and Accounting, Finance que é finanças e e contabilidade. contabilidade. É. Então, a SA, que ela começou com o Souza Associates, né, como você conheceu, Ah, isso. que na verdade, o SA é de Souza Associates. Ela começou É que em português SA é um tipo de empresa, né? é, Sociedade por um Anônima. acaso deu certo, né? Mas ela começou realmente para ajudar a comunidade brasileira, né? O outro store que eu Quanto tinha, tempo faz que você tem a a SA? SA, essa estabelecida em 2014, janeiro de Ah, já tem mais 2014. de 10 Já, tá anos. com 11 anos já. Ela Porque tá. assim, teve uma época que a gente realmente não se cruzou Uhum. mais, e faz o quê? Uns 4, 5 anos, eu acho, você começou a fazer alguns eventos grandes, organizar evento, virou presidente da Câmara do Comércio, que eu fui em 2006, olha quanto É. tempo atrás. E realmente você começou a fazer uma mudança muito grande na Câmara, que estava bem afastado. Eu tinha me afastado, um monte de gente, porque não tinha conteúdo, não tinha interesse, não tinha nada. Você fez uma revolução. Então, conta assim, desde, né, que você começou em 2014 com a sua empresa, você começou a atender a comunidade brasileira, pelo que você está Uhum. falando, né? Mas como é que foi essa evolução até hoje você ser uma pessoa tão exposta, conhecida e tão importante na Ai, comunidade obrigada, brasileira? nossa, até Mas é vergonha. verdade, eu acho que você fez uma grande diferença. Eu acho que eu fiz na minha época, que ela estava bem caída também, Uhum. quando a gente retomou, eu, a Ju Carneiro, o Rony Uhum. Ambar, o Paulo Nossa, a Ju Carneiro, Souza. nem sabia que ela fazia parte. Ela fez parte, sim. Na revolução São, inicial, a gente juntou um grupo que de bom. pessoas e a gente começou. E foi legal. A Câmara do Comércio tem muita potência, né? Eu sempre falo, a gente pode ser realmente essa ponte para unir o brasileiro, o Brasil e os Estados Unidos, e eu acho que é isso que o nosso método foi esse. Quando eu cheguei na comunidade com a SA, qual que era o meu propósito? Era realmente ajudar, porque eu, quando vou no Brasil, eu fico perdida. Pede meu CPF, eu falo, não tenho, porque eu não tenho CPF. Eu fico perdida, Você eu não falei, tem? não tenho CPF. Não tem. Agora que eu tô tirando, porque tá precisando para algumas coisas, eu vou agora dar entrada. Não tinha nada, não tinha título de eleitor, eu só tinha um passaporte, que estava expirado e eu viajava com o americano. Aí agora tem que tirar o brasileiro. Então, até isso, agora eu entrei na fila de novo. Mas eu não tinha nada. Então, quando eu vou no Brasil, para mim, apesar de a gente falar a língua, é tudo muito difícil, porque a gente não entende. Eu lembro meu primeiro cliente que eu atendi, ele mandou um e-mail para mim, ele falou: Carol, eu posso pagar da PF ou da PJ? Você acha melhor CC? Aí eu li aquele e-mail, aí eu falei assim, o que que ele tá me falando aqui? Eu falei, bom, eu sei que CC é cartão de crédito, não é, é conta corrente brasileira, o americano é CC. Aí eu perguntei pra ele, falei, você sabe, eu não entendo muito, o que que é isso? Ele falou, pessoa jurídica, pessoa física. Aí eu comecei a me atualizar. Aí eu falei, gente, eu tenho que ajudar mais o brasileiro, porque o que eu sinto no Brasil, e eu falo a língua, não é às vezes falar o inglês, é entender como tudo É a funciona. cultura É mesmo, a né? Os costumes, né? As leis, tudo. Pois é, aí eu comecei a trabalhar com o Barry Brumer. Barry Brumer que me chamou. Ele falou, me ajuda meus clientes, comecei a ajudar os clientes dele. Depois Uhum. um corretor me chamou também. Ele falou, cara, sem que ele ficou sabendo, um amigo meu, numa festa de criança, e eu falei que eu tinha ido embora
tomar um projeto, ele falou, eu preciso dos clientes, você consegue atender? Eu falei, eu tô com a empresa também atendendo. Aí ele me mandou muita gente. O Fábio Silva, do Reunion, você deve conhecer. Sei, claro. Ele me mandou uns clientes que eu tenho queridíssimos até hoje, então foram meus primeiros. E eu comecei a ver a necessidade de ajudar a comunidade. Só que eu tinha meu outro mundo. Eu tinha a empresa que eu cuidava, eu tinha minha empresa e o Winter Park, que era para o mercado americano, e que ele não para o Brasil, era um desafio para mim aprender tudo isso, explicar tudo isso. O mundo tributário do estrangeiro é diferente do residente fiscal americano. Com certeza. Então foi tudo muita novidade para mim. Então eu não foquei muito em crescer o escritório. O escritório realmente era para ajudar. Minha contribuição. Eu sentia aquilo no coração que tinha que meu propósito era ajudar. Com isso tudo, quando eu fui abrindo mão de tudo, porque chegou num momento, né, como eu mencionei, que eu não consegui mais, eu falei, quando eu tiver a oportunidade, eu cresço a SAI de novo. Porque como eu vendi a empresa estava bem, eu não estava precisando nada e foquei na minha mãe. Porque a um certo ponto, eu já vou falar antes do que fique chateada, ela sobreviveu. Ela, graças a Deus, está cancer-free já há 4 anos, sem câncer. Graças a Deus. Mas ela foi dado 6 meses de vida para ela, que ela teve metástases. Então, eu abandonei tudo. E ela morou aqui? Aqui. Eu me dediquei, eu falei, eu quero ela. Eu não quero mais o trabalho, o dinheiro, eu quero ela nos 6 meses. Então, mudei minha vida devido a isso. Então, aí você fica, mas vai voltar, não vai, como é que vai ser minha vida, quando é que você vai resolver, tava tão complexo, você perde esperança às vezes, né? Eu não desisti, mas você perde, você fala, será que vai acontecer, não vai? Então, você fica, vou crescer a empresa para depois não estar aqui, e quanto mais eu cresço, eu tô longe, eu tô deixando a desejar o meu cliente. Então, o que eu fiz? Eu deixei para crescer o escritório quando meu marido voltou. Quando ele voltou em 2021, eu falei, agora eu entro com tudo. Foi por isso que você viu essa mudança que você perguntou. Então, em 2021, eu comecei a fazer um projeto diferenciado, realmente comecei a trazer, eu estava presente aqui, eu não precisava mais viajar, ficar um mês fora. Então, eu consegui entregar o que eu realmente consigo fazer. Então, eu comecei a entregar mais e mais e entrou nos projetos. Realmente, eu queria aquele evento que você foi até. Foi realmente para dar, porque eu quero entregar coisas diferenciadas para a comunidade. Porque o bookkeeping, só o imposto, não é só o que um bom financeiro entrega. A gente entrega a gestão, a gente entrega fontes de como ele cresceu, o crescimento. Aqui nos Estados Unidos tem muita oportunidade. Mas, por exemplo, eu tenho aqui a Florida Connection. Aí eu quero que você faça uma análise financeira e você vai falar, olha, você tem que cortar isso, você tem que aumentar isso aqui você está cobrando pouco, isso aqui... É isso que você faz? Isso é uma boa parte, né? A gente faz análise geral. Claro, cada ramo tem um nicho diferente de atuar, mas a gente pode chegar qual o seu produto está te dando lucro, qual é a análise correta, com fundações corretas financeiras, porque a saúde da empresa está no financeiro. Então, você não consegue definir aonde está um erro, por exemplo, aonde está o bump que a gente fala aqui, o que está te prevenindo aquele crescimento. Aqui tem os SBA loans, que é uma coisa do governo que eles aprovam aqui. Para conseguir esse SBA loan, você tem que ter uma estrutura financeira boa, saudável. O que é saudável nos olhos dele? Tudo isso a gente ajuda. Então, a gente realmente faz essa análise todinha e a gestão da empresa em geral. Então, é isso que a SAI hoje em dia faz. Entendi. Estando aqui. Maravilha. Mas você falou que aí você chegou na Câmara como? Na Câmara. Me levaram, eu nem lembro mais quem me convidou hoje em dia. Para assistir um evento? Para assistir, me convidaram para um evento, aí eu virei e falei, Miguel Khaled, não? Não foi. Ele foi uma época. Ele não estava mais quando eu entrei. Ele estava tentando me levar de volta. Volta. Inclusive, teve aquele evento no. Onde foi? Foi um dos patrocinadores foi a Universal. Não sei se você lembra, um evento grande de empreendedores, veio gente do Brasil e tal. E eu me lembro sentada ali com ele assim, volta. Eu falava, não. É outro momento, né? É outro momento. E agora você tá lá com a gente de novo, tá tudo lindo, maravilhoso. Então, eu queria que você falasse. Então, alguém te convidou para ir num evento? Me convidaram. Eu lembro que eu fui num evento, eu gostei das pessoas, eu gostei do network. Tinham pessoas ali que me ajudaram. Eu sou muito grata a todo mundo que me ajuda. Então, isso é uma coisa da Carol. Então, todo mundo, eu quero, se você me ajudou e você pediu um favor para mim, eu vou fazer o que tem que fazer para te retribuir, porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu gosto sempre de apoiar quem me apoiou em algum momento, quem me ajudou. Às vezes foi uma palavra que você falou diferente pra mim, que mudou minha vida. Então eu presto muita atenção nessas coisas. E foi exatamente o que aconteceu. Eu não lembro exatamente todos os detalhes aqui, mas foi desse ângulo. Eu cheguei, gostei, comecei e ganhei um prêmio lá, porque foi o prêmio em 2022, antes do evento, falando que Rising Star na comunidade. Era mesmo. E eu gostei, eu falei, nossa, legal, me motivou muito aquele prêmio. Quem era o presidente nessa época? A Andréia Almeida. A Andréia. Andréia. E com ela, acompanhando ela, na verdade, foi que eu me envolvi mais devido a ela.
porque eu vi o carinho que ela tinha pela Câmara do Comércio, a dedicação que ela tinha. Ela ficou muito tempo. Ela dos 2 anos, né. Ela é diretora por muitos Isso, anos. falando, envolvida, né? Muito. E ela tinha um carinho enorme, ela queria fazer acontecer, e eu vi a dedicação dela, ela ajudou muito a limpar a Câmara do Comércio de algumas coisas. E eu comecei a acompanhar ela, porque ela estava muito sozinha. E por pequenos gestos que ela fez para mim, eu falei: "Vou apoiar ela". Até o momento de me colocarem na presidência. Eu estava na diretoria já há algum tempo, me ofereceram, eu pensei 2 vezes, falei: "Gente, tanta coisa acontecendo, será que eu consigo, né, será que eu sou a pessoa certa para esse papel?". E eu acho que Deus coloca no nosso caminho que a gente, tem Consegue. capacidade e o que a gente tem um propósito. Então, juntou a união, eu pensei bastante, eu falei: "Vai juntar o que eu quero contribuir, não fico só nas finanças, eu vou conseguir contribuir em outras coisas". Aí eu fui fazer uma análise do que estava faltando, eu defini no meu primeiro ano, eu estudei muito qual era o papel da Câmara do Comércio entre Brasil e Estados Unidos, que era a nossa missão, e eu falei: "A gente não é um grupo de network", eu acho que viam muito a Câmara com mais um grupo de network e fica grupinhos, né, o network. Eu falei: "Isso não é o que é a Câmara tem um propósito muito mais além". E também juntou no ano que eu peguei, o consulado também veio para cá. Então a É. gente juntou o consulado. Então a união foi maravilhosa, Uhum. só tenho a agradecer a eles pelo apoio, tudo que eles fizeram com a gente, e a gente está crescendo junto com eles, na verdade. E a gente mudou. Então a gente colocou agora a Câmara de Comércio, como uma Câmara de Comércio mesmo que oferece a ajuda, o auxílio, o institucional, né, que a gente consegue dar educação. E sim, claro que sempre tem o network, mas não ficou limitado a um grupo de network, Uhum. né. E a gente tá tendo esses Ótimo. eventos Vocês diferentes. estão com quantos membros agora? A gente tá beirando 100, a gente tá beirando 100. Ainda tem muito para crescer Tem então, né? muito para crescer, muito para crescer. E eu falo, a comunidade cresceu e eu acho que o que mais deixa atraente, a gente conseguiu parceiros, excelentes, né, os parceiros que a gente está conseguindo fazer e mostrando a diferença de verdade. Porque eu acho que o que deixa ela muito, ficava desatraente, nem sei se é uma palavra em português, unattractive? Desatraente eu Não? não Não? conheço. Ah, não sei. Não. Vamos lá, As pessoal. falhas, né. Façam os comentários quando vocês escutarem esse nosso podcast. Como é que fala não atraente em português? Acho que é não atraente. É. Bom, em Como é que inglês você... é unattractive, né. Unattractive, é. Então, eu achei que era isso, porque tem muitos grupos de network, e cada um tem o seu propósito, não tenho nada contra o grupo de network, eu acho que isso é super positivo, mas a gente começou a criar um propósito diferenciado, né, e com isso a gente A conseguiu. gente fazia, na nossa época, muitas palestras Uhum. educacionais e a gente tinha uma parceria muito grande com a Câmara de Miami, então a gente devia palestrante, gente que vinha do Brasil com, né, com representatividade, falava lá, falava aqui, e aí, bom, aí É. quando eu saí foi Não, um... quando eu peguei não tinha mais isso, né, tá aquele auge dos grupos, todos os grupos de network entrando, e eu falei assim: "A gente não tá competindo de uma forma errada, a gente não tem como, a gente tem que se unir". Eu sou a pessoa: "Vamos unir a comunidade, Sim, não separar e competir um com o outro", e eu acho que teve um pouco disso. teve. Então eu entrei bastante com esse lado. Que foi quando começa a encher, você fala: "Ah, não quero mais saber de nada", né. Que você vê as mesmas pessoas, aí vai todo mundo, então assim, eu falei, todos você sabe qual grupinho você ia pra encontrar com quem, né, a gente tem Uhum. disso, que apesar da comunidade ter crescido muito, a gente continua pequeno, É essa é a verdade, verdade, né. é. Então a gente começou a fazer essas diferenças aqui e a gente traz o SPA para palestrar, minority, de minoria aqui, porque a gente pensa que minoria é uma coisa ruim, aqui é muito positivo, porque você tem alguns benefícios que o governo, a cidade, o condado apoiam, tem isso, a gente trouxe A muito gente fazia certificação de minority. isso é excelente. É. As pessoas não, mas muitos não sabem disso, né, a gente tem Uhum. até dificuldade de explicar, então tento fazer mais eventos explicando o que que é, porque normalmente alguém: "Ah, mas eu não quero ser minoria", né, mas é positivo isso, eu acho que É, dá para você tirar muitos aproveitos disso que tem de benefícios. com certeza. E a gente está trabalhando cada vez mais nisso, a gente fez agora o evento Summit, que foi no mês passado, a gente fez sobre o Orlando Economic Partnership. Eu vi, Foi muito bom, então muito bom. com a Apex, então a gente está fazendo as parcerias, em agosto vai ter um outro excelente também, que é o Investment Forum, a gente também está trazendo a Select USA, então assim, são coisas que a gente quer diferenciadas aqui para a comunidade realmente E aprender e ser terça-feira agora exposto. você falou que tem também, né. Terça-feira agora Então tem vocês fazem o quê? Um evento por mês? a meta é um evento grande por mês, né, tem outros pequenininhos que a gente faz, a gente fez também um Zoom meeting, a gente está adicionando cada vez mais, Hã, só que esses eventos presenciais, os grandes mesmo, são um por mês. um por Tá, o mês. mês de julho a gente pula, porque todo mundo tá viajando, não dá muito retorno, É, então vai ter agora, julho a gente pula, agosto tem o Investment Forum, em setembro vai ter o do SBA Minority, e assim vai. que E esse legal. ano a Câmara tá completando 25 anos, então a gente Olha, tá vai ter a 25. celebração também. Que legal. Ah, poxa, Uhum. então tenta mesmo trazer todos os
né, pra gente participar da festa. Pois é, a gente queria ter todos os ex-presidentes ali com a E gente, porque diretores, acho que vai ser legal, todos fizeram uma diferença ali, né, todos contribuíram. com certeza. E aí, quais são as próximas metas, os próximos sonhos da Carol Souza? Ó, assim, é difícil dizer, né, porque as coisas estão mudando muito rápido. Obviamente que eu acho que a meta de todo mundo hoje em dia é se adaptar no mundo de AI, É, né, de IA, porque o mundo está mudando muito rápido. A gente tem alguns projetos estabilizados, eu tenho o lado pessoal e o lado de business, né. é. Do pessoal, a gente está olhando em adotar um bebezinho. Ah, que Então esse é o lado, é o legal! foco pessoal, claro, é um foco muito grande. Aqui mesmo? Aqui. Assim, a gente aqui é um pouco difícil, né, é diferente, então, tem algumas opções fora também. Uhum. O lado ruim é que fora demanda muito de ficar fora, que é uma coisa que eu tô tentando evitar. Então tá no processo, tá com a aplicação aqui, a gente tá com a aplicação fora também. No Brasil eu tentei, mas no Brasil ainda tem aquela tem que entrar na fila e, de novo, tem que ter os documentos, CPF, que eu não tinha nada, né. Então isso muda Ah, só bastante. brasileiro que pode? Não só brasileiro pode, mas você precisa tirar as documentações quem é brasileiro, né. Eu não tenho RG, eu não tenho CPF, não, Ah. querendo ou não, sendo brasileira e tem que morar lá, então tem uns Oh, certos really? requerimentos, tem uns certos requerimentos. Senão tem que usar o International Jobs Agency, que é daqui. Hum. Então, assim, fica Então esse é o lado esse é pessoal o que é lado muito lindo, Carol, que é, legal, que é. legal. O lado da empresa, da SA, a gente está numa fase de realmente, a gente tem esse projeto novo que a gente tem todo CFO, que a gente foca cada vez mais neles, são essas empresas onde a gente chega, a gente treina uma equipe de uma empresa, a gente faz a Fala essa gestão. parte que você falou que você me explicou um pouquinho antes da gente começar a Uhum, gravar. Explica isso bem, porque de repente pode ter gente tá. interessada, né. Não, é um serviço, que eu digo, tem a contabilidade em si, o bookkeeping, né, que a gente pega as ações, lança, ele é obrigatório você fazer para você entregar imposto de renda, mas Uhum. ele não necessariamente ajuda com o crescimento da sua empresa. Então, só que tem empresas que a gente começa a fazer um bookkeeping, começa a auxiliar, analisa os números, só que ela começa a crescer e a gente quer que todo cliente, como o nosso slogan, né, "Your growth our passion", seu crescimento é nossa paixão. A gente realmente quer que o cliente cresça, né, Claro. prospere. Com isso, ele crescendo, chega um momento que para nós pode ser muito lucrativo, mas nosso propósito não é esse. É ajudar o cliente a crescer. E aí ele fica Então, a independente. gente fala, chega um momento e fala para eles, aí você precisa de uma pessoa interna sua, porque o lado operacional de uma empresa, como a gestão é feita no dia a dia, faz muito impacto o lado financeiro também. O pós, só lançar, vai te entregar um relatório, um resumo, mas não vai te entregar aquele dia a dia de melhorias ali que pode ter. Então chega um certo ponto, a gente coloca, a gente fala: você precisa ter uma pessoa interna. Ah, mas eu não tenho, às vezes a pessoa que eu gosto não é formada, a gente treina aquela pessoa para isso, porque isso é facilmente tem que criar um sistema, uma estratégia por trás, para ser controlado. Então a Uhum. gente cuida do lado de compliance, que é o lado obrigatório, como as leis são formatadas nos Estados Unidos, a gente fica com essa parte, mas a gente deixa a pessoa ali na gestão e treina para a gestão da empresa. Entendi. Então isso fica um CFO, chama CFO externo, external CFO. É onde a gente controla de fora isso para eles. E qual que é o benefício para a empresa isso? Se a pessoa não tem aquela pessoa de confiança, contratou uma outra pessoa e a pessoa sai da empresa, ela não vai ter aquele impacto. Porque a gente entra, porque a gente sabe cuidar da empresa, e acha outra pessoa e treina outra pessoa. Assim não para esse ciclo. Quantos por cento dos seus clientes são brasileiros? Olha, no momento 50% só. Mas é bastante. A SA, ela era 100%, né? A SA ela era 100% e a gente tá hoje em dia, a gente tem muitos argentinos, mexicanos e colombianos e Mas um então brasileiro. então teu foco é em estrangeiros? A gente tem um mix, não é, já foi, né, não, já foi, hoje em dia não é o estrangeiro, hoje em dia é uma empresa que está operando nos Estados Unidos, que é o CFO, ele precisa dessa assessoria, então esse é o Uhum. nosso produto-chave, então ele é mais empresas aqui nos Estados Unidos. O estrangeiro, a gente sabe todinha a contabilidade do estrangeiro, que é uma contabilidade bem diferenciada, como tratar dele, como fazer o planejamento brasileiro, vir para cá, tem todo muito Ah, você está fazendo planejamento migratório a gente também? faz também. Não, é lado tributário, né? Tributário, Sim, sim, tributário, sim, tributário. isso. A gente faz todo esse lado. E isso eu não quero abrir mão porque são poucas pessoas no mercado que sabem fazer. É verdade. Muito. Pouquíssimas pessoas que sabem fazer, tá? Você pega um americano, ele não sabe fazer.
Não sabe. Eles não sabem lidar com isso, porque tem que entender, às vezes, do imposto do Brasil ou de outro país, e eles são, formados para a lei tributária aqui dos Estados Unidos. Então, são poucas pessoas, e a lei tributária, mesmo estrangeiro nos Estados Unidos, ela é bem diferenciada. É. Então, são poucos que o pool diz, então eu não vou abrir mão disso, mas não é o meu foco número um. Eu atendo, eu ajudo 100%, mas o meu foco mesmo é a gestão de empresas. Então vamos terminar você dando uma mensagem, olhando ali na câmera, para este imigrante que ainda tem o sonho de vir aqui, abrir uma empresa, que ele tem que se preocupar e como que são os cuidados que ele tem que ter? Não, muito bem. Primeiro que tudo é possível. Você pode tanto vir para cá ou ter uma empresa nos Estados Unidos sem ser um residente fiscal americano, isso é número um. Mas tudo é feito com estratégias, tá? Uhum. Tendo a estratégia, acompanhamento do começo ao fim é o que dá a solução positiva para essa trajetória. Concordo plenamente. Viu, pessoal? Que bate-papo gostoso, mais uma história. Eu falo, toda semana é uma história diferente, então se inscrevam, gente, porque é muita inspiração, muita história que você fica assim eletrizante para saber mais e mais e mais. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Rô, mais uma vez. Foi um prazer conhecer todo mundo. Beijo, pessoal.